primeiro entendendo esses 3 conceitos aqui, de assertividade, não assertividade e agressividade, tá? O não assertivo, quem é o não assertivo? Ele é o famoso engolidor de sapo. Então, na família, se não é você, tem alguém que engole sapo. Aquele que tem até azia, que tem, né, que parece que aquilo ele vai dormir e aquilo fica incomodando profundamente. E o que está por trás disso? O que está por trás do não assertivo? Aquele que não se posiciona, aquele que não é honesto com o que pensa e com o que sente e não expressa isso. Ele, por trás disso, ele não se valoriza, ele não consegue expressar o que ele pensa e o que ele acha, ele abre mão dos próprios objetivos. Então, vamos dar o exemplo da mãe doente, né? Então, digamos que eles tenham que dividir os cuidados dessa mãe. Isso é uma situação que é muito comum em família, quando os pais vão adoecendo. E no sorteio caiu de terça-feira para mim, para eu cuidar da minha mãe. Só que de terça-feira eu tenho por 6 meses um curso que é muito importante para mim. Só que ao invés de eu me expressar, eu vou engolir o sapo, vou ficar revoltada que eles não tiveram a sensibilidade de entender o que eu queria. Acontece isso ou não acontece? Eu estou olhando a carinha de vocês aqui. Acontece ou não acontece? Acontece, né? E aí, o que ele faz? Ele deixa que os outros escolham para ele. Quando ele deixa que os outros escolham para ele está fazendo uma escolha. Só que ele não tem essa percepção de escolha. E aí, o que acontece quando ele não tem essa percepção de escolha? Ele simplesmente começa a falar mal dos irmãos, começa a falar mal do pai e da mãe, começa a falar mal. Por quê? Porque ele se sente e se posiciona numa situação não assertiva, tá? Agora, o que eu tenho de agressivo e assertivo, né? Ambos têm as mesmas características. O que difere é como o outro percebe, tá bom? Então, por exemplo, agressivo e assertivo, ambos se valorizam. Então, eles se acham importantes dentro daquela relação, acham que eles têm importância dentro daquela relação. Eles conseguem se expressar, né? Eles mantêm os seus objetivos da tal aula de terça-feira. Então, o agressivo e o assertivo vão falar da tal aula de terça-feira. O não assertivo não vai falar. E eles são donos das suas escolhas. Eles tomam o protagonismo das suas escolhas. Eles não deixam que os outros escolham sobre a vida deles. Agora, o que é? Eu queria que vocês abrissem, quem sabe a resposta. O que é que diferencia o agressivo do assertivo? Se eles têm todas essas características iguais, o que você acha que muda? Porque o agressivo vai falar da aula assim: poxa, vocês cheiraram cola, vocês não sabem o que eu estou fazendo na pós-graduação por 6 meses de terça-feira? Vocês ainda querem que eu cuide da mãe na terça-feira? Né? Isso é o agressivo. Agora, como é que o assertivo fala isso? Pessoal, é o seguinte, quem poderia trocar a terça-feira comigo? Porque terça-feira é um dia muito importante para mim. Por 6 meses, eu preciso terminar essa pós-graduação que eu estou fazendo. São aulas muito importantes, inclusive para o meu futuro. Como é que a gente pode ajeitar isso? Vamos conversar e ver se a gente chega num consenso? Vocês estão vendo a diferença? Ambos se valorizaram, ambos se expressaram, ambos mantêm os seus objetivos e ambos fazem suas escolhas. O não assertivo é o engolidor de sapo. Ele vai jogar isso para dentro e não vai falar. E aí, abre aí o fonezinho e fala o que é que difere um do outro nessa situação familiar, do agressivo e do assertivo. O que muda? É a forma de se posicionar, né? É a forma de se posicionar, mas o que está por trás dessa forma de se posicionar? Que tipo de conteúdo tem atrás? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos? Aí, não se importa com o outro, o agressivo não está nem aí.
Ele vai falar o que pensa, o que ele acha, vai deixar mortos no campo de batalha e vai sair bem com ele mesmo, né? Na maioria das vezes ele sai bem com ele mesmo. Já o assertivo, ele se importa com o outro. Eu preciso que vocês entendam esse conceito de não assertivo, agressivo e assertivo. Isso é extremamente importante porque todos nós temos um campo de atuação que é mais comum para a gente. O meu campo de atuação que é mais comum sempre foi o agressivo. Eu sou uma pessoa que tem uma comunicação agressiva, até hoje. Só que a minha comunicação foi muito trabalhada. Então, hoje, eu me expresso, na maioria das vezes, dentro da assertividade. Mesmo eu trabalhando a minha comunicação, pode ser que tenham pessoas que podem me perceber como agressiva. E aí, com essas pessoas, lembra que eu falei da percepção antes, que isso era importante dentro da comunicação? Com estas pessoas, eu preciso dar mais voltas, às vezes, para falar. Eu preciso ter cuidados extras para falar com essa pessoa, tá? Tá claro para vocês? Sinaliza assim para mim se eu posso passar.